A segunda temporada de Dickinson terminou na última semana e eu, a Inês e a Ana, que adoramos a série, achámos que podia ser boa ideia gravar as nossas reações ao episódio. Fiquem com o resultado. Ora, 2, 1. So now you can say goodbye to your whole family? Because you're moving to New Orleans. What? No. It's kind of you to help Jane Cara out today. Lavinia no season 3, caraças. She asked me to be the baby's godfather. Where is Emily? It's like she's hiding from me. Yes, well. Please. Leave her alone if I were you. Oh, pronto. Tinha que ser. A cobra aqui no meio. Oh my god, a cobra. Cobra é o Sam. So why are you talking to the wall? Because I'm protecting my eyes. Huh. My eyes are very sensitive, and I'm afraid that if I look at you, I might go blind. Therefore, I request it. No, I demand that you give me back my poems. Isso mesmo. Your poem was a hit. Don't you want to help build an empire? I had an empire! Yes! I was right in there. And then you stole it from me. This is so satisfying. Fogo, uma temporada inteira. And Sue. Hold on, what? Vamos parar ainda. Yeah. Parou. Olhando para trás, o que é que estão a achar? Era literalmente isso que eu estava à espera a temporada inteira desde que o gajo apareceu. Sempre foi bem óbvio que ele estava bem enganá-la e que queria muito mais do que só fazê-la famosa, whatever. E ela acabou por ficar, não é viciada, mas bem vidrada nele e perdeu um bocado a essência dela e deixou de conseguir escrever, inclusive, é o que é a pior coisa para a Emily. Eu adorei a forma como eles retrataram a fama durante a temporada inteira, até porque a criadora da série está sempre a falar de como, tipo, as pessoas dizem que Dickinson supostamente é como se fosse no século XXI, mas ela diz que é bué como se fosse nos anos 90 e que esta cena da fama e da forma como a fama trata as pessoas, principalmente as mulheres, se viu bué bem naquela fase dos anos 90 dos tabloides e graças, portanto eu acho que está bem fixe. Eu também acho que, pronto, estamos a chegar a uma conclusão satisfatória daquilo que temos visto até agora. Acho que partilhamos todas a opinião que, apesar de termos visto esta temporada toda e continuar a ser Dickinson, não estamos nesta temporada com o mesmo entusiasmo que estávamos na última. Ver esta cena e ver a Emily finalmente a chegar a estas conclusões, que de uma maneira ou outra ela já sabia que ia chegar ao longo da temporada, porque foram preocupações que ela sempre teve, acho satisfatório. Isto podia ter sido um bocadinho mais cedo, não sei. Eu gosto do clímax final, de tu teres esta conclusão, mas foi mais frustrante porque não parecia a Emily, percebem? Parecia que não era a Emily da temporada 1, que eu estava a torcer por ela. A cena que ela acabou de dizer, que se olhar para ele fica cega, a cena é que ela teve cega a temporada inteira. Ele cegou-a e a promessa de fama cegou-a e ela, por isso é que ela não era a mesma pessoa que nós nos apaixonámos na primeira temporada. Bom, vamos continuar então? Vamos ver. This is about Sue. You know about us, don't you? I see what's going on here. You found out about me and Sue, and now you're jealous. I was only ever interested in your work, which is what you should be focused on too. Don't let your emotions get in the way of your career. That is always what happens to women. Era aquilo que tu falaste. Agora vejo. You need me. Don't touch my satchel! Taking them back! Sim. Isto também me está bué a fazer lembrar a cena da Taylor Swift. Eu nem sequer estava a pensar na Taylor, estava a pensar que horror, deve ser horrível escreveres os teus poemas de um ponto de vista tão pessoal e eles serem literalmente o teu diário e serem uma coisa mesmo bué de ti e teres um gajo a roubá-los. É mesmo abuso emocional da pior espécie. E depois lembrei-me logo da Taylor, que foi exatamente o que fizeram. Também me lembrei disso e daquilo que tu disseste há bocado, que ele disse exatamente isso, tipo, tu és uma mulher, por isso tu precisas de mim para ser publicada porque não consegues fazer nada sozinha. Não sei. It's so gross. Isso é literalmente o poder que ele acha que tem sobre ela. Ou é um abuso completo
da propriedade intelectual dela. Que, pronto, já sabemos que as mulheres nesta altura, e em todas as alturas, não é? Infelizmente. Já! O que literalmente está a acontecer Exatamente. agora. Porque tens a cena da Taylor, que isto parece bem. Isto só acontecia tipo no século XIX, as mulheres eram tratadas assim no século XIX, e a cena é que não. Isto é bué atual, continua a ser bué atual. Ninguém sabe quem é o Sam Bowles, mas muita gente sabe quem é a Emily Dickinson. Portanto, Period. nunca precisou dele para nada. Portanto, Dickinson sempre fez isso muito bem e eu sempre adorei, porque isto é tipo uma série de época, mas eu até acho que, como eles põem a parte moderna, tu consegues aplicar muito mais facilmente as situações que eles mostram agora, tu vês, isto é exatamente igual. Ai, que nojo! Look what I got. Nabbed him from his little briefcase while the two of you was down there squabbling. Ela é a minha favorita, juro. Thank you. How did you pull this off? A hero! A good maid knows how to be invisible. One fell out. Here we go. Sanctify. Do you accept your role as godfather of this child? I do. Then let us pray. não sei se viram a cobra no início na parede, So you know who I am. num dos Yes. quadros. So Fraser Stearns will die. To be remembered. Might have been better to be nobody. I understand. Ai, adoro. And I will not make the same mistake. He must be a nobody. The bravest, most brilliant nobody who ever existed. Só para confirmar, os poemas da Emily só foram publicados depois dela morrer. Sim, acho que a grande maioria foram publicados exatamente postumamente. Então ela vai mesmo ser nobody para o resto da vida. Em vida, exatamente. Tu ao início vias o Nobody com uma coisa má da temporada e ela está a chegar à conclusão que era isso que ela sempre quis e que a fama não vai dar a lado nenhum. E foi mesmo satisfatório ver esta cena. Adorei a maneira como circularam de volta à questão do Nobody. Morrer, neste caso, ela deixar de ser ela própria pela fama e por ser publicada, não vale a pena. A morte dela enquanto artista não vale a pena a fama que iria ter. Eu adoro o tema todo de fama versus arte e como um afeta ao outro. A arte que tu conseguias fazer com as experiências da tua vida normal, deixas de conseguir fazê-la e é possível que menos pessoas consigam relacionar-se com ela porque tu tens uma vida tão noutro nível de realidade, basicamente. Aquelas experiências genuínas, depois começas a sentir falta delas e já não as tens e a tua arte pode ser afetada. Com escritores isso acontecia, aliás, nesta altura, porque quando eles começavam a ser publicados, depois o editor pedia mais e mais e eles eram obrigados a escrever uma coisa que eles não queriam escrever. Acho incrível terem pegado numa série period drama e terem conseguido falar de coisas que continuam a ser tão atuais que eu acho que nunca vão deixar de ser, sinceramente. Fazê-lo com a personagem do Nobody e fazê-lo também mostrando também a futilidade da guerra. Adorei a cena toda do Nobody, foi capaz de ser das minhas coisas favoritas da temporada. E achas também esta questão toda da fama e pronto, e o que estavas a dizer de começar a ser fútil e deixar de ter conteúdo real, tem também alguma coisa a ver com a questão que acho que vimos no episódio anterior do Austin e do quadro falso que ele comprou? Quando ele descobre que o quadro é falso e ela diz, desde que pareça bonito. Eu acho que isso resume esta temporada. E mesmo a própria Sue, esse comentário do quadro, pronto, mesmo ela vai dar muito à personagem dela, porque se tu olhas para a Sue, é uma personagem que mente por fora, tem tudo do bom e do melhor, vestidos, etc, etc, e fez todo este culto de personalidade, mas depois quando vais olhar para ela mesmo, tem sido uma personagem que ao longo desta temporada tem vindo a negar quem é realmente e as coisas por que passou para dar aso a estas futilidades e a estas outras coisas que efetivamente não interessam para grande coisa. Portanto, a sua acaba por ser um bocado como o quadro nesse sentido. Eu tenho adorado ver que ela pôs mesmo aquela persona de que agora eu só quero saber dos vestidos e não sei quê,
porque não queria lidar com o trauma dela, e no último episódio foi das melhores partes, quando ela fala com a outra senhora sobre isso, foi incrível. E é como tu estavas a dizer há bocado, tudo nesta temporada está a fazer um círculo e está a voltar ao que tu não percebias do início. Go away. Emily. It's like you wanted me to fall in love with him, but why? When you were the one that loved him the whole time. I didn't love him. I never did. You're a liar. I don't give a shit about that man. Why did you sleep with him? Yes. Your poems are too powerful. They're like snakes. They slither into me and they coil around my heart and they squeeze me until I can't breathe. They are glittering and venomous and they bite. There is so much that I don't want to feel. And the biggest thing that I don't want to feel is what? Is that I'm in love with you. I don't believe you. It's true. It's not true. Stop lying to me! I love you! And I felt you in the library because you're always with me. I can't escape from you because the only true thing I will ever feel is my love for you. Eu não disse que era isso que ia acontecer. Eu disse, elas vão discutir e alguém vai berrar no meio da discussão I love you. Literalmente, estávamos a falar cenas disto no outro dia. Eu acho que a minha reação foi mais lembrar-me do que tu estavas a dizer antes. I know how they think. Foi mesmo tipo all we hoped for, tipo, não mudava nada naquela cena. Completamente. Desculpa, mas a química entre ela e a Hayley, elas são tão boas atrizes, né? Eu não sei como é que elas não são mais famosas as duas. Eu estava-me a sentir na discussão, ok? I wanna watch it again. A seguir. Volta atrás. A seguir. Novamente, tipo, culminar perfeito da tensão toda que se tem vindo a acumular ao longo da temporada. A justaposição da cena delas com a igreja a arder. Gosto sempre de ver uma igreja a arder, pessoalmente, nas minhas séries e nos meus filmes. Ai, por isso eu estou tão feliz, eu nem consigo ver mais nada de pensar. Girls, things burn down all the time. Austin, baby boy. Agora só quero saber o que é que vai acontecer à Lavínia, honestly. Grab a seat wherever you can. A Emily já está decidida. Austin, where is Sue? Well, I do hope we didn't leave her burning in the church. She's off living her life, I imagine. Just as I'm living. Indignada. Joseph Lyman sold us a house. Well, it's more of a shack. You spent all of your money on a shack in New Orleans, and now you expect... That's not all bad. The plantation system, it's more like an aristocracy. Slavery is bad. Ship. I thought you were all about... Am I making a mistake? Yes. Absolutely. He wanted to marry you, Lavinia. Now you're gonna end up a full-blown spinster. But you know, and I know, Yeah. that I will always be the most interesting girl you've ever loved. Exatamente. What? Uau! What? Please, no. Uau! É mesmo I'm extra. losing my mind. Foi extra. Eu acho que nem sei se foi boa ideia nós pormos a gravar. Eu não sei se foi bom gravarmos porque de momento estou um bocado sem reação. Eu vou dizer só que a falta de afeto entre elas durante a temporada toda que nós nos queixámos, eu acho que compensou. Porque eu adoro quando há tipo angst e depois o release no final. Yeah. Uhum. I love it. Yeah. Realmente, quem espera sempre alcança. I could die happy right now. Not me. I feel sorry for the dead today. I will never let go of you again. Amen. Yay.
Ai, finalmente! I'm so happy! Como assim, oh meu Deus? Eu acho que eles foram acumulando tudo o que os fãs queriam, tipo, todas as queixas dos fãs. Ok, agora vocês têm tudo de uma vez, está aqui. Estou um bocado apreensiva em relação à terceira temporada, tenho a dizer. Quando as coisas estão demasiado bem, já sabes. A última temporada acabou com o casamento, obviamente elas separadas, não é? O Austin não quer estar casado com a Sue não quer estar casada com o Austin. Então eu acho que a tua teoria é capaz de ficar certa, Inês. Na vida real, a Sue e o Austin continuaram casados, mas tiveram, pronto, o Austin pelo menos teve relações que se saibam fora do casamento. O Austin pelo menos... Inês, peraí. O Austin pelo menos sabe-se que teve relações fora do casamento. Nós lemos as mesmas cartas, os mesmos poemas, tipo, hello. Mas pronto. Ok, podes continuar, mas não é o Austin pelo menos. Em termos factuais, segundo as pessoas, os históricos, que a gente já sabe como é que são, pronto. O Austin teve relações fora de casamento, que estão confirmadas, documentadas, etc. A minha interpretação dos eventos é que, da mesma maneira que o Austin foi buscar satisfação que não tinha no casamento fora do casamento, também a Sue foi fazer a mesma coisa. Pronto. A Sue e a Emily viveram a vida basicamente toda nos Evergreens, com uma casa ao lado da outra, portanto dá para se deduzir alguma coisa daí. A minha teoria sempre foi que a temporada acabasse aqui. Agora, se me perguntarem do episódio anterior se eu achava que íamos acabar aqui agora, não. Completamente não. Eu achava. Eu tinha a certeza absoluta que elas iam borrar uma com a outra, alguém ia fazer uma confissão de amor e que ia acabar assim. Eu sentia in my bones. Pronto, eu aceitava que acabasse assim, estás a perceber? Não estava a pensar nos 10 passos que demos a seguir. Yeah. Que essa berraria e tudo mais seria o final do episódio e que depois, temporada que vem, logo recebíamos alguma coisa em troca. Não sei se na altura não sabiam que iam ter uma terceira temporada e preferiram fazer isto ao invés de deixar para uma hipotética terceira que podia nunca acontecer. Mas vocês acham que foi apressado? Não. Não, mas à espera. Acho que foi orgânico, tipo, se calhar se a tentar ser um bocado imparcial, se calhar foi um bocadinho rápido, mas acho que tem uma temporada inteira agora para continuar a desenvolver. A Emily e a Sue, a relação delas é bem diferente. Eu sempre disse que elas são o meu casal tipo de duas raparigas favoritos sempre. Mas eu acho que elas já são amigas há 1000 anos. O próprio Austin sabe que o laço entre elas as duas não é só amizade. E eu não acho que seja muito apressado, porque nós conhecemos a relação delas, já elas eram loucas uma pela outra. O problema é que depois a vida meteu-se pelo meio, mas obviamente que iam acabar sempre por voltar uma para a outra, acho eu. Acho que o facto da Sue ter largado aquele peso enorme que tinha em cima faz com que o que aconteceu neste episódio tenha muito mais sentido do que se não houvesse qualquer tipo de revelação no episódio anterior. A Emily realmente tinha alguma razão quando disse que a Sue tirou para o Sam. E agora acho que a terceira temporada vai ser fixe, porque é como disse a Fran, os problemas delas já não vão ser sobre vamos estar juntas, não vamos estar juntas. Agora vão finalmente ter, espero eu, problemas de uma relação normal. É um bocado segredo na mesma, pela altura em que viviam, mas... Não tivemos nenhuma cena do Austin a perguntar à Sue o que é que aconteceu com a criança. Eles começaram este episódio já tipo de costas voltadas. Eu acho que isso, eu gostava de ver essa cena, pessoalmente. Esse confronto entre a Sue e o Austin, especialmente porque, dado o que aconteceu no episódio passado, estava à espera que fosse uma coisa muito mais uau. Decidiram não fazer isto neste episódio porque podia parecer um bocado do género. Chatearam-se, é por isso que a Sue vai ter com a Emily. Right. Nós também tínhamos aquela teoria que a Sue tinha sido abusada naquela casa onde ela esteve quando deixou Amherst. E há uma cena na primeira temporada em que tu vês o dono da casa a ter um comportamento um bocado estranho para com ela e a tocar-lhe de forma um bocado questionável e ela própria está super desconfortável. E então eu tinha a ideia de que ela tinha sido violada e que esse bebê que ela tinha perdido podia ser desse homem, não do Austin. Eu pensava que isto ia ser payoff disso e estava bué à espera de uma grande revelação, mas acho que não vai acontecer porque se calhar o bebê era do Austin e pronto. Realmente foi um bocado estranho plantarem essa semente na primeira temporada e pronto, e não darem nada. O Chip acaba por ser uma personagem que desde que entrou na série, agora até ao momento em que saiu, não evoluiu nada. Mas eu gosto dele. Ele é bué daquelas personagens tipo que não tem nada dentro daquela cabeça.
Mas não é necessariamente mau, ele é só simplesmente burro. Exato. Eu adoro uma personagem burra. E eu acho Mas a Lavínia tem sempre azar. Já o outro da outra temporada também era mesmo estúpido. A terceira temporada vai ser uma boa temporada para a Lavínia. Sim, Love interest sim. de jeito para a terceira temporada. Pessoalmente, eu acho que eles deviam ir buscar a Lola Montez e simplesmente toda a gente sabe que a Lavínia está apaixonadíssima. Aí eu ia ficar feliz com esta temporada se isso fosse o início dessa nova relação. Eu acho que é importante ainda fazermos um disclaimer que o Austin foi uma boa personagem ao longo da temporada. Nós falamos um bocadinho a favor da Sue, mas sem descartar no Austin, que foi uma personagem excelente. Nunca chegamos a saber porque é que a Emily só vê o Austin no outro episódio. Pois. Pensei que eles iam revelar alguma coisa sobre isso. Mas a Sue disse que a conseguia ver também ou que conseguia sentir. Portanto, não sei porque é que só a Sue e o Austin. Suponho que é porque são as duas pessoas mais importantes para a Emily, a vida dela. Oh, mas isso depois deixa-me triste porque ela teve com a Lavínia e a Lavínia não havia na cena da cozinha. É um bocado estranho pormos o Austin e a Sue no mesmo patamar, mas... Ou então, pronto, se cagar pessoas que estavam a pensar nela naquela altura. Porque o Austin eu acho que estava mesmo depositadamente à procura da Emily. Genius! Deve ser isso. Mas pronto, acho que foi um bom episódio. Estou satisfeita com o fim da temporada. Lindo! Eu quero ir ver isto 30 vezes.